quando a gente fala no tratamento dietético, a gente sempre pensa na tal da dieta da exclusão, né? A gente vai fazer a dieta de exclusão e pronto, né? Então, o que passa na cabeça da pessoa? Até porque, na maioria das vezes, essa é a orientação que vocês recebem do profissional. Vamos excluir da dieta o leite e derivados, por exemplo, se for a PLV. Ou vamos excluir da dieta o ovo e tudo que tiver ovo, se for um alérgico a ovo. Ou o glúten, se for alérgico ao glúten, enfim. O próprio profissional que vai orientar, muitas vezes, enfatiza a exclusão do alimento que causa alergia, mas não pensa nas outras coisas que a gente tem que levar em consideração, como, por exemplo, dar a devida importância para o intestino. Então, por exemplo, eu sou atópica, já comentei isso para algumas pessoas que me seguem aqui há mais tempo, mas se eu tô com uma crise de alergia, eu vou tomar o antialérgico para cortar o sintoma, mas não adianta eu só cortar o sintoma se eu não tratar a base do meu problema, porque se a gente só toma antialérgico e continua fazendo as coisas que estão fazendo errado, vai chegar um momento que nem o antialérgico faz efeito mais. Sem contar o efeito rebote, né? Principalmente em quem tem alergias de pele ou rinite alérgica, vai ter efeito rebote. Então, o antialérgico, ele é um medicamento importantíssimo. Quem tem alergia, principalmente mediada, que tem risco de ter um choque anafilático, né? Desenvolver anafilaxia, tem que andar com antialérgico na bolsa. Eu ando com antialérgico na minha bolsa, mas não é um remédio de uso contínuo, como se a gente estivesse fazendo um tratamento. Deu para entender, Lândia? Então, a gente não vai usar como se fosse um medicamento, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de uma outra doença qualquer aí. Vamos pensar, por exemplo, num problema de tireoide. Eu tenho um problema de tireoide, para tratar este problema eu tenho que usar continuamente o hormônio da tireoide, tomar o medicamento. Aí é diferente, não tem outro jeito da gente tratar a tireoide, né? Agora, então aí é um medicamento de uso contínuo. Agora, quando é o caso do antialérgico, ele não pode ser um medicamento de uso contínuo, a não ser que a pessoa tenha uma crise de alergia também muito forte, que às vezes precisa de uns dias para cortar aquele sintoma. Aí sim também, né? Aí vai ser a critério médico, depende da alergia. Mas como tratamento, um remédio de uso contínuo, como aquele profissional lá atrás orientou a minha cabeleireira, aí não, tá? O antialérgico, ele não serve para tratar, ele serve para cortar um sintoma pontual, né, para não deixar a pessoa entrar numa crise alérgica, tá? O tratamento da alergia alimentar é, num primeiro momento, a gente excluir aquele alimento que está causando alergia, a gente tirar ele da dieta. E aí, então, voltando à importância do intestino nessa conversa toda, é que como a alergia alimentar está relacionada com o sistema imunológico, mais da metade dele se encontra no intestino, a gente tem que cuidar do intestino. E como que a gente cuida do intestino, Isa? É isso que eu quero saber. Já que eu tenho que cuidar do intestino, já entendi. Mas como? Como que eu faço para cuidar do intestino? Bom, primeira coisa, se o intestino não está funcionando bem, né, seja muito solto, seja muito preso, que pode ser até um sintoma da alergia, então isso tem uma tendência a melhorar conforme vai fazendo dieta de exclusão, é importante também a gente incluir fibras dietéticas na dieta, porque a fibra também ajuda a regularizar o funcionamento intestinal. Tem muita gente que confunde achando que fibra é laxante, tá? Fibra não é laxante, a fibra serve até para tratar diarreia. O que muda é o tipo de fibra. Nós temos dois tipos, a fibra solúvel e a insolúvel. Não vou entrar no detalhe da fibra agora, porque senão a nossa live vai ficar aqui com 2 horas de live. Mas existem então dois tipos, e aí dependendo se você quer que o intestino solte um pouco, quer que ele prende, né, que deixa de ter uma, não é bem prender a palavra, mas que deixa de ter uma diarreia muito aquosa ou coisa do tipo, a gente usa outro tipo de fibra. Então a fibra, ela é um regulador intestinal, não é um laxante, tá? Então a gente tem que aumentar o consumo de fibra, caso não haja consumo da fibra. A gente deve utilizar probióticos no tratamento da alergia. De todas as alergias é bom, mas em se tratando de alergia alimentar, melhor ainda. E uma terceira coisa super importante, e que eu provavelmente já comentei com vocês também, é manter a nutrição. Porque assim, ó, se o alimento é o nosso combustível e a gente não consumir todos os nutrientes que a gente precisa
precisa, a gente está trazendo para o nosso corpo um combustível deficiente ou de má qualidade. E aí, quando a gente começa a fazer dieta restritiva para quem tem alergia alimentar, a gente vai excluir a proteína que está causando algum problema, e isso é necessário, mas a gente começa a excluir outros nutrientes também que não deveriam ser excluídos da dieta. Então, nesse caso, a gente tem duas alternativas. Ou a gente passa a consumir esses nutrientes que haviam no alimento que eu excluí de outras fontes alimentares que não me dão alergia, ou dependendo do tipo de alergia, se é uma criança multialérgica ou se é uma criança que não aceita de jeito nenhum os outros alimentos que são fontes de nutrientes e tal, a gente, desse mesmo nutriente, né, a gente pode entrar com uma suplementação. Mas é super importante pensar nisso. E aí eu vejo que muitas de vocês, mamães, ao receber a orientação de exclusão, além do profissional falar para você só o que você tem que excluir, não o que você inclui no lugar do que você excluiu, ou como você pode fazer a suplementação dessa vitamina que você está excluindo junto com o alimento, além dele não fazer na maioria das vezes essa orientação, na maioria das vezes a própria orientação de exclusão do alimento principal causador aí de alergia já faz com que você não faça a dieta direito, quando ele não explica direito os detalhes, né? Porque a gente já sabe, já falei também várias vezes para vocês, que não é só simplesmente excluir o alimento da dieta e pronto. A gente tem que pensar em vários outros detalhes. E aí não receber a orientação sobre esses vários outros detalhes pode fazer com que você não faça a dieta de exclusão da maneira correta. Se você não faz da maneira correta e o seu filho continua tendo contato com a proteína que causa alergia, ele não vai parar de ter sintoma, mesmo que aparentemente pareça que você tirou tudo da dieta. E aí, se ele não faz sintoma, o que acontece? Ou melhor, se ele continua fazendo sintoma, o que acontece? Você mantém uma inflamação intestinal, né? Porque isso é um outro ponto importante. A alergia alimentar não estabilizada causa uma constante inflamação intestinal. Essa inflamação vai fazer o seu organismo liberar, o organismo da criança no caso, né? Liberar várias substâncias químicas que fazem com que a gente tenha sintomas de alergia, e esses sintomas, por sua vez, vão trazer recusa alimentar e vai virando uma bola de neve, na verdade, né? E quanto mais você demorar para estabilizar sintoma, mais reativa e sensibilizada a criança vai ficar. O que significa isso? Significa que a criança vai ficar reagindo, ou melhor, ela pode começar a reagir a outros alimentos. E aí vai ser aquela situação em que a mamãe pensa assim, nossa, parece que meu filho não é alérgico só ao leite, porque eu tirei o leite da dieta, tirei tudo, não come mais iogurte, queijo, requeijão, leite, etc. Eu tirei tudo, ela pensa que tirou tudo, porque essa foi a orientação que ela recebeu. Aí ela pensa, eu tirei tudo e meu filho continua tendo sintoma. Eu tô achando que ele tá com alergia de outra coisa também. Aí vai procurar na internet, acha um monte de outras coisas sobre alergia, os alimentos que mais causam alergia, e ela começa por conta própria, porque tá preocupada, afinal de contas a criança continua tendo sintoma, começa por conta própria a tirar alimentos da dieta. E aí, o que acontece? Vai cada vez mais faltar nutrientes. Aí ninguém orienta sobre a importância de manter o intestino equilibrado, de usar probiótico, de manter os nutrientes, de fortalecer esse sistema imunológico. E aí o que acontece? O sistema imunológico não amadurece, a criança não desenvolve tolerância e por aí vai. Então, por isso eu quis trazer para vocês hoje essa informação super importante, que é a gente olhar também para a saúde do intestino quando se trata de alergias alimentares, né? Quando a gente fala de tratamento de alergia alimentar, e também de fortalecer o sistema imunológico, porque a gente só consegue fortalecer o sistema imunológico quando a gente olha para o intestino e pensa na saúde dele também.